Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao programa Networker, transformando o networking em negócios. E hoje o nosso tema será planejamento estratégico. Para tanto, convidamos a CEO da empresa Markla, especializada nesse tema, a nossa convidada Cláudia Bernaschi. Cláudia, nós do Networker agradecemos a sua participação, a sua presença conosco aqui hoje. E antes de iniciarmos aí a nossa bateria de perguntas para você, eu gostaria que você se apresentasse com um pouquinho mais de detalhes para o nosso público, né? O pessoal que está acompanhando o programa, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer, Ronaldo, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Bom, eu sou formada em administração de empresa com ênfase em comércio exterior e tenho especialização no MBA em gerenciamento de projetos pela FIA. Minha carreira ela foi pautada em 28 anos em grandes instituições financeiras, e aí eu fiz a minha transição de carreira e hoje eu sou CEO da Markla Experience, assessoria de câmbio e consultoria. Legal, ok. Vejam aí, né, pessoal, é uma profissional realmente aqui para participar da nossa entrevista de hoje, com pelo menos 25 anos de experiência atuando com planejamento estratégico. E para iniciar, eu acho importante trazermos aí um conceito, uma definição, mesmo que mais básica, sobre o planejamento estratégico, né? Afinal, como podemos definir o que é planejamento estratégico e os seus formatos? Por favor, Cláudia. Vamos lá. Bom, o próprio nome, o primeiro nome diz planejamento, ou seja, planejar algo estratégico, né? Algo para o futuro. Hoje nós temos, muito conhecido no mercado, a gente tem algumas diferenciações, né? Como o plano de negócios, por exemplo, né? Que é diferente, que é algo muito específico. Mas o planejamento estratégico é muito mais, é um plano para você pensar na sua empresa no futuro, lá na frente, de forma estratégica, olhando para várias etapas. Ok. E como eu posso, no caso, aplicar esses formatos de planejamento, né? Você citou aí o planejamento estratégico, o plano de negócios, temos também, né, o plano de ação. Como que você sugere, recomenda na Markla, consultoria especializada, a aplicação desses formatos? Em que momento é mais recomendável usar o formato do planejamento estratégico? Em que momento é recomendável usar mais o formato do plano de negócios e assim por diante? Por favor. Vamos lá. Então, o cliente hoje que me procura, quando a gente fala de plano de negócio, a gente fala de algo um pouco menor, um projeto específico, algo que eu queira implementar na minha empresa. É recomendável planejamento estratégico quando eu penso em crescer, quando eu penso em aumentar a minha empresa, olhando para 3 a 5 anos. Então, a gente precisa planejar algumas etapas. Aí eu recomendo o planejamento estratégico. Tá ok. Podemos considerar que, de alguma forma, um negócio novo, né? Não importa o tamanho, o empreendedor que está iniciando, o correto seria ele pensar realmente em elaborar o seu plano de negócios. E a partir daí, no caso, com essa evidência, né? Com essa empresa, esse negócio nascendo, ele faria um planejamento estratégico com uma visão mais a médio e longo prazo. Seria mais ou menos isso, Cláudia? Isso mesmo. Você inicia o plano de negócio para você saber o tamanho da sua empresa, né, com várias características, visão, missão, valores da sua empresa. E aí você sim, pensando com base nesse plano de negócio, você olha para o planejamento estratégico numa visão mais a longo prazo. E aí, só complementando o plano de ação que a gente fala, né, são pequenas ações, né? Então, são pequenas ações para chegar ao que você planejou ao longo desse prazo, mas que pode ser encaixado nos dois. Tá bem, ok, entendemos, né? No caso, o plano de ação, ele pode ser utilizado aí nos dois formatos principais, seja no planejamento estratégico ou seja no caso do plano de negócios. Fala um pouco para nós, então, sobre a importância desse planejamento estratégico, principalmente, né, para o empresário, para o empreendedor. Como que você pode explicar aí essa importância de se planejar?
A importância a gente pode trazer para o nosso momento hoje, né, Ronaldo, que é esse momento da pandemia que a gente está vivendo já desde o início de 2020. Né? A importância desse planejamento é eu poder parar em algum momento e entender o que está acontecendo e mudar a rota, muitas vezes, né, para que eu consiga alcançar o desejado. Legal, legal, ok. Você entrou em um tema bastante interessante, né, delicado, e lembrando, né, a todos que acompanham aqui o Networker semanalmente, que nós aqui costumamos pegar o aspecto da saúde, que é a prioridade número 0, deixar um pouquinho aqui do lado, né, com todo o respeito que devemos ter, mas aqui nós estamos tratando exclusivamente sobre negócios. E você entrou, Cláudia, em um tema bastante interessante, que é essa questão aí da pandemia. Nós sabemos que a pandemia trouxe várias lições, né? Nos ensinou aí muitas coisas, como por exemplo, a utilização de forma mais inteligente do home office, que era uma técnica já utilizada antes, né? Mas poucas empresas, eu arrisco a dizer poucas empresas, aproveitavam-se, né? Tiravam aí benefícios desse tipo de prática. E a pandemia acabou trazendo também, entre tantas lições, essa como uma boa lição, uma boa prática, de aproveitar melhor, né, essa questão do home office. Só que nós sabemos também que muitos empresários, eles receberam a pandemia com um pouco mais de preparo e outros com pouco preparo, ou seja, tivemos impacto na maior parte dos casos, mas esse impacto ele foi maior ou menor. Você acredita, pela sua experiência, que esse tipo de impacto também, causado pela pandemia, ok, mas isso também está relacionado a planejamento estratégico ou a falta dele? Como que você vê isso? Com certeza. Por quê? Né? Hoje, no início do ano passado, em 2020, logo no início da pandemia, a gente percebeu que muitos empresários se reinventaram. Ao longo desse período, já no início, no ano de 2021, você vê muitos empresários fechando as portas, infelizmente, né? Se você olha isso para as grandes empresas, você vê que isso não afetou tanto, né? Muito pelo contrário, até se reinventaram. Mas quando a gente olha para os micros empresários, para as pequenas empresas, você percebe que a falta desse planejamento gerou o fechamento da sua empresa, né? Porque não se preparou. Né? Quando a gente fala de plano, a gente o planejamento, né, um projeto, em algum momento a gente para rever algumas questões, né? E a gente percebe que, infelizmente, alguns empresários não estavam preparados porque não tinha esse plano, né? É o momento de parar e rever o que está acontecendo. Tá ok, ou seja, esses empreendedores, empresários, sejam profissionais autônomos, microempresas, ou mesmo alguns, talvez, empresas de pequeno porte, em tese, eles teriam sido mais afetados, e não necessariamente somente por isso, né? Claro que aqui sabemos que outras variáveis também, né, ocasionou, questão aí do crédito, ajuda, né, federal que seja, em relação a capital de giro, todas essas coisas, mas a falta de um planejamento, no caso, certamente também contribuiu bastante com isso. É nessa linha? Sim, é isso mesmo. Tá, ok. Fica aí uma provocação até, né, para quem está acompanhando realmente, você que é empresário, que já está com o seu negócio, você elaborou o seu planejamento estratégico, né, Cláudia? Você realmente tem o seu planejamento estratégico aí na sua empresa? Há quanto tempo você não visita o seu planejamento estratégico? Então eu te pergunto, né? Pegue o seu planejamento estratégico agora e dê uma olhada, veja aí esse plano de ação que você definiu, como bem explicou aqui a nossa especialista hoje, a nossa convidada, a Cláudia Bernaschi, e dê uma atenção especial para ele, porque será aqui a minha próxima pergunta para a Cláudia, que é a revisão. O planejamento estratégico é algo para se fazer, elaborar e guardar lá na estante, né, no armário da empresa e pegá-lo só depois, na hora que chegar uma pandemia ou chegar aí uma outra situação impactante, ou quando o seu concorrente ganhar espaço demais e você perder espaço, ou o empresário, o empreendedor tem que revisitar esse planejamento estratégico de tempos em tempos? O que vocês recomendam?
Excelente pergunta, Ronaldo. A revisão ela pode ser feita a qualquer momento, né? Não é porque você levou um tempo planejando ali para ações para 3 ou 5 anos que você não possa revisitar. Deve revisitar isso a qualquer momento. Neste momento da pandemia, por exemplo, é um excelente momento, assim como vários. É um outro momento para se revisitar. Eu quero mudar o meu produto, eu quero aprimorar o meu produto. É um outro momento para revisitar aí o seu planejamento estratégico, mas isso é a qualquer momento. Ok, e nós já estamos indo aí praticamente para 1 ano e 4 meses praticamente no Brasil, né? Falando do Brasil, nessa fase dessa pandemia, infelizmente, como eu falei antes, com lições aprendidas, mas também com muitos impactos para grande parte aí das empresas, principalmente, acredito que para aqueles menores, né? Autônomos, microempresas. Então está na hora, né? Fica aqui a provocação novamente. Quantas vezes você revisitou o seu planejamento estratégico? Então, durante essa pandemia, que nós já temos 1 ano e 3 meses, você já parou para olhar realmente o que você estava prevendo no seu planejamento e que agora não é que pode, deve ser mudado? É algo realmente para se pensar. E agora, Cláudia, eu vou te convidar e convidar a todos que estão nos acompanhando a ver o nosso painel Dica Networker de hoje com a nossa especialista, a colunista, né, Priscila Biela, que trará aí uma dica dentro do nosso tema aqui da entrevista principal. Priscila, qual é a Dica Networker de hoje? É com você. Olá, Ronaldo! Aqui é a Priscila Biela, estrategista, jornalista, especialista em marketing estratégico, proprietária da PB Conecta. Bom, hoje eu tô aqui para trazer uma dica a respeito de estratégia, aproveitando que o nosso programa está falando sobre planejamento estratégico, não é mesmo? Bom, hoje eu vou fazer menção aqui a um livro que eu já li e eu recomendo a todos os empresários e todos os profissionais, que é A Arte da Guerra, escrito por Sun Tzu. Bom, Sun Tzu, em sua obra, ele escreve em um dos seus capítulos que a habilidade suprema não consiste em ganhar sem batalhas, mas sim em vencer o inimigo sem combater. Bom, nesse sentido, o que é mais importante aqui? Para que você realmente tenha uma boa estratégia, para que você possa vencer, em primeiro lugar, você precisa conhecer a si mesmo. Pois é, conhecer o seu negócio com profundidade, conhecer todos os detalhes, todas as suas vulnerabilidades, todos os seus diferenciais, qualidades, enfim, isso tudo é muito importante para que você possa se destacar e se diferenciar. E ao passo que é muito importante também que você conheça o seu ambiente competitivo. Ou seja, você precisa conhecer muito bem também os seus concorrentes, ou seja, conhecer também as vulnerabilidades do seu concorrente, as qualidades do seu concorrente, o preço do seu concorrente, enfim, fazer um mapa do seu ambiente em que você compete, em que você concorre, para assim você vencer. Bom, então a dica de hoje é: conheça-se, faça um mapa do seu negócio, né? E tenha todos os detalhes. Assim, certamente você vai ter uma boa estratégia e vai vencer. Ronaldo, devolvo para você aí no estúdio e espero que todos tenham gostado muito da dica. Obrigada. Legal, ótima dica aí no nosso painel Dica Networker do programa de hoje. Obrigado, Priscila Biela, nossa colunista especialista nesse tema. Cláudia, e aí, o que você achou da dica? Fantástico, tá de parabéns. Legal, bacana. Olha só, uma dica aí aderente, né, ao tema aqui da nossa entrevista principal. Lembrando, né, hoje o tema tratado aqui no programa Networker, para você que chegou agora, é o tema planejamento estratégico, a importância do planejamento estratégico. Para tanto, estamos aqui com a Cláudia Bernaschi, que é a CEO da empresa Markla, uma consultoria especializada e tem aí, né, cerca de 25 anos atuando já nessa área. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, Cláudia, para você. Essa pergunta está relacionada, no caso, aos benefícios, né? Eu gostaria que você colocasse de forma para que o nosso público entenda e consiga realmente visualizar os principais benefícios que um planejamento estratégico ou mesmo um plano de negócios, né, no caso de um empreendimento novo, de um projeto,
poderá trazer para eles. Quais são os principais benefícios que você poderia citar? Bom, nós temos vários benefícios, Ronaldo. Acho que entre eles é você realmente ter o controle de como as coisas estão caminhando dentro da sua empresa. Então, para quem é empresário, para quem é CEO, tem ali a visão estratégica, você consegue olhar para todas as áreas da sua empresa de uma forma muito mais organizada. Ter pessoas engajadas, eu acho que isso é fundamental, né, dentro de planejamento estratégico, não importa o tamanho da sua empresa, mas ter os funcionários, os colaboradores engajados com esse planejamento, o resultado e o sucesso é fantástico, né? E outra que você pode, a qualquer momento, né, como a gente falou de revisitar ali, a qualquer momento esse planejamento estratégico, de você poder tomar rumos, de mudar a rota do seu barco, você pode ali ajustar alguns pontos, né, você não precisa sequenciar. Então, nós temos muitos benefícios aí de ter o planejamento estratégico, ou seja, você consegue realmente entender a construção disso, né, a evolução da sua empresa. Ok. Você falou aí uma palavra que me chamou bastante atenção. Eu não havia visto, né, dessa forma, estou aqui aprendendo hoje com você também, claro. Você usou o termo engajamento. E eu vejo que isso vem se tornando uma necessidade cada vez maior. E pelo que eu noto, né, no mercado, no mundo dos negócios, esse engajamento ele deve estar presente em todas as situações, né? Porque sem o engajamento realmente fica bastante complicado. Você fica à vontade também para falar sobre isso, que eu sei que você tem essa especialidade também. Mas eu gostaria de te perguntar o seguinte: seja o profissional autônomo que está sozinho, uma microempresa que normalmente tem mais uma ou duas pessoas ali com ele, entrando um pouco na empresa de pequeno porte, que aí sim, né, já tem ali uma quantidade de funcionário. Já uma empresa de porte médio ou grande, normalmente terá ali a equipe que cuida de um marketing, cuida de repente de uma área de planejamento. Você falou de engajamento, então é tão importante assim. Eu gostaria que você falasse disso para o empresário, sobre a importância do engajamento. Ou seja, não adianta você ter um planejamento estratégico, você fez um belo planejamento estratégico e a tua equipe, o teu time ou o teu sócio, a tua sócia, não absorveram, não entenderam. Ou seja, você tem pessoas com talvez a mesma vontade, só que indo em caminhos diferentes. É isso. Perfeito. Isso eu acho que é uma das coisas fundamentais. É como você colocou, não adianta eu, enquanto empresária, dona da minha empresa, querer fazer tudo, saber de tudo. Mas e as pessoas? A empresa não é sozinha, né, Ronaldo? A empresa não é simplesmente um espaço físico. A empresa são pessoas. Trabalhamos com pessoas e essa é uma das partes mais difíceis de você gerir. E ter esse engajamento dos seus colaboradores, independente se a sua empresa é você e mais um ou dois, ou se você tem 10 ou 50, não importa. Cada um precisa ter um papel e tem um papel fundamental para o crescimento e o sucesso da sua empresa. Então, engajamento é uma palavra que assim, precisa ter. A gente recomenda isso para muitos empresários quando a gente faz o planejamento estratégico. Ok. E como vocês na Markla, né, você como especialista nessa área, como você recomenda, como você sugere para o seu cliente hoje, para o nosso público, né, como que eles poderiam buscar, quais as alternativas para buscar a disseminação, né, desse tipo de conhecimento sobre o planejamento ou esse engajamento? Treinamento, curso, dinâmica, como que seria? Vocês têm alguma recomendação nesse sentido? Temos. Vamos lá. Quando a gente fala de um pequeno microempresário, se ele quer fazer isso sozinho, ele até consegue, desde que ele vai buscar capacitações. E a gente hoje tem no mercado tem várias capacitações. Quando a gente começa a falar de um crescimento da empresa com mais funcionários, a gente sugere que existe, que há uma empresa, que há alguém profissional que possa te orientar, porque a gente está falando de definir visão, valores, a missão da empresa, ou seja, você vai construir a um período, a um planejamento aí ao longo de 6 meses, ou a depender do tamanho que você quer, aonde você quer chegar, mas é importante você ter algum profissional para te ajudar nesse aspecto. Mas mesmo com a ajuda do profissional, lembrando que é sempre
né, é um apoio, né? Nós vamos apoiar ao empresário para que ele possa construir isso junto com o engajamento com a sua equipe. Ok, entendido. Muito bom, né? Várias informações aí importantes, relevantes para nós todos aqui hoje sobre planejamento estratégico com a Cláudia Bernaschi. Eu entendi aí também, né? Isso me remete a pensar em algo que envolve um tema bastante delicado para o empresário, para o empreendedor, que se chama orçamento, né? É um tema bastante delicado para nós todos. Fico aqui imaginando que para você ter um orçamento, você deveria ter pelo menos as diretrizes orçamentárias, as diretrizes para prever, né, um orçamento em um planejamento estratégico, né? Mesmo que você não tenha ali todo o seu desenho do orçamento no planejamento estratégico, pelo menos as diretrizes, as regras, né, que serão seguidas para você periodicamente, normalmente, anualmente, você elaborar esse planejamento estratégico. Me corrija, né, se eu estiver equivocado, você Perfeito. é especialista. E seguindo nessa contextualização, como que você vê, como que a Markla em si, né, trazendo essa experiência de vocês, como aprendizado aqui para nós, como que vocês estão vendo essa questão da disponibilidade de orçamentária, né? O empresário ter um orçamento para essa questão tão importante que é o planejamento estratégico, seja para ter uma consultoria, para apoiá-lo, para elaborar esse planejamento estratégico, seja para um treinamento, no caso, para gerar esse engajamento tão importante que você explicou aqui para nós. Como que você está vendo? O pessoal se prepara, o pessoal prevê orçamento, não prevê? Fica à vontade. O que a gente costuma ver no mercado normalmente não, né? Infelizmente, mas talvez por falta de conhecimento mesmo. Mas como você disse, né? Eu preciso ter o orçamento, ele faz parte do planejamento estratégico para várias áreas da sua empresa, mas é preciso ter, né? Então, ou eu vou ter esse orçamento para buscar um treinamento, para buscar uma capacitação, né? Ou eu vou buscar algo para a minha empresa mesmo, né? De utilizar o trabalho, o conhecimento, a expertise de um profissional adequado para te auxiliar nesse planejamento. A questão orçamentária é justamente você poder refletir o quanto eu quero chegar, né? Porque, na verdade, ele acaba sendo um investimento, né? De uma capacitação que você vai ter o apoio de uma empresa que vai te ajudar, né? Vai te orientar, vai te mostrar os caminhos que você deve seguir, as etapas que você vai passar, mas isso tudo é em conjunto. Mas essa questão orçamentária, ninguém pensa nisso, né? Pensa só para depois, né? É verdade, né? Fica aí uma bela dica já, né? A Cláudia vai dar a dica dela hoje, como não poderia ser diferente aqui no programa. Sempre o convidado deixa uma dica, se prepare, Cláudia. Mas é um ponto realmente bastante delicado, eu até brinquei, né? Sobre a delicadeza desse tema. Mas é importante que você, empresário, empreendedor, faça a sua previsão orçamentária, pelo menos anual, né? É fundamental que você faça isso, que você faça aí um planejamento também para fazer uma revisão desse orçamento ali, de repente, no meio do ano. Já tivemos aí, né, teremos temas aqui relacionados à questão do cenário econômico financeiro, que também sofreu aí todo um impacto também com a pandemia, mas é importante que você tenha essa previsão orçamentária para esse tipo de trabalho que envolve o planejamento estratégico. E já que estamos falando, né, desse tema tão importante, como deixar de fora um aspecto que envolve o desembolso, o investimento, e não só para a questão do planejamento estratégico, mas para N situações, né, no caso, aperfeiçoamento profissional, reciclagem e tudo mais que envolve. Você concorda com esse contexto, né? Você gostaria de dar aí alguma recomendação nesse sentido de orçamento, considerando a importância desse ponto para quem está acompanhando? O que você recomenda realmente? Qual é o momento ideal, né, para se fazer essa previsão? Eu tenho que já colocar ali um valor, de repente, já alto ou não, de acordo com a situação? O que você pode falar? Ronaldo, assim, é importante sim você ter esse planejamento, né, de você se preparar. O que a gente vê e percebe quando a gente fala de pequenas empresas, as empresas elas não olham muito para essa questão, né? Elas estão mais preocupadas com o operacional, vamos dizer assim.
Quando a gente olha para a parte estratégica, muitas vezes a gente não tem tanto conhecimento. O microempresário, aquela pessoa que abriu a sua lojinha, ou seja qual for o ramo de atividade, ela está preocupada na execução de entrega do produto ao cliente, né? Mas ela muitas vezes não se sente capacitada para buscar, para fazer esse tipo de planejamento, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, é algo mais amplo. Então, eu recomendaria que busque. Existem vários treinamentos, vários temas importantes quando a gente fala de a parte contábil, a parte fiscal, de impostos. Muitas empresas fecham pela questão de impostos, por falta de conhecimento, não tem esse conhecimento. Então, isso tudo é visto dentro do planejamento estratégico. Aí, quando você fala de qual a questão orçamentária, quanto eu devo, vai depender muito do que o cliente deseja, né? Eu quero apenas algumas orientações, uma consultoria sobre por onde eu começo o planejamento estratégico, que já é, vamos dizer assim, já começa a estar dentro do caminho, né? E ao longo a gente vai desenvolvendo outras habilidades, mas acho que inicialmente para esses pequenos eu recomendaria sim buscar capacitação, entender um pouco mais abrangente a parte de marketing, né? Hoje muita questão das redes sociais, trabalhar essa questão. Então acho que buscar um pouco mais de conhecimento, você começa a entrar no trilho para o sucesso. Legal, muito bom, excelente informação aí que a Cláudia trouxe para nós todos, e estamos caminhando aí para a reta final do nosso programa Networker de hoje. Mas antes, né, eu gostaria de pedir a você, eu sei que você trouxe bastante conhecimento para nós, mas todos os convidados que passam por aqui, eles devem deixar uma dica especial aí para nós. E com você não será diferente, eu pediria então que você deixasse a sua dica para quem está nos acompanhando hoje, Cláudia. Qual a dica que você pode deixar? Bom, eu teria várias, a gente poderia passar a tarde toda aqui falando de várias dicas, mas uma das coisas que eu acho importante neste primeiro momento aí olhando um pouquinho mais para a questão pessoal, da questão de você controlar um pouco a ansiedade. Eu sei que o momento ele é delicado, a gente pensa, nossa, o que será que vai acontecer amanhã? Será que é isso? Será? Se. A gente tomar um pouquinho de cuidado e poder viver o agora para que a gente tenha a clareza e a serenidade para poder escolher o melhor caminho, né, para a sua empresa. Se eu vou tomar um rumo diferente, se eu vou escolher um produto diferente. E eu percebo isso com várias pessoas, que essa questão da ansiedade do amanhã, o que será o amanhã, até pelo momento que estamos vivendo, isso nos deixa angustiados e deixamos de olhar para o que realmente é importante, ou seja, para o nosso futuro, para o futuro da sua empresa, da minha empresa, da sua empresa. Legal, muito bom, excelente dica. Nós do Networker agradecemos a sua participação especial de hoje, Cláudia. Foi muito bom recebê-la aqui hoje. Eu que agradeço. Quando você quiser, estarei de volta. Legal, legal. Pessoal, olha só, encerramos aqui então mais um programa Networker. Eu te convido, né, para nos acompanhar na próxima semana. Até lá, sintam-se abraçados.